Queridos, abram comigo a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Na carta de Timóteo, segunda a Timóteo, palavra do Senhor, segunda carta a Timóteo, capítulo número 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Temos apenas 3 versículos, versículos 3 a versículo 5, uma meditação para a igreja, aplicando princípios para que entendamos o que é ser um bom soldado de Cristo. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 5, diz assim: Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Amém? Oremos a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta tarde na Tua presença. Eu te agradeço, Senhor, de coração, por aquilo que o Senhor vai realizar em nosso meio. Eu suplico, meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, flua de encontro aos corações. Fala conosco, meu Deus, eu rogo encarecidamente nesse nome bendito e poderoso do Salvador, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode se assentar. Deus está presente entre nós. Era um pouco mais de 7 horas da manhã, quando eu estava de carro, junto com meu filho, e nós estávamos em um cruzamento, paramos no semáforo, quando ouvi um megafone pronunciando algumas palavras, algumas eu pude entender, a maioria não, porque estava no megafone, e eu perguntei para ele, o que é que ele está, qual é o motivo de sua manifestação? E ele me disse que era uma manifestação contra a aprovação da lei militar para o Japão, que obrigava os jovens a serem militares. E a questão principal aí é que já faz 70 anos que o Japão assinou um tratado para a paz, onde o Japão se viu obrigado pelo artigo 9º da sua Constituição a não constituir um exército, a ter forças armadas. Na verdade, o Japão tem força de defesa, ou seja, o Japão não pode atacar, ele pode apenas se defender. Quando nós olhamos nessa palavra, nós vemos aqui claramente que ser um soldado é algo que exige muito da pessoa. Na verdade, quando o jovem falava no megafone, ele estava defendendo o direito do jovem de viver, porque o Japão já sofreu os horrores da guerra, e quem já sofreu horrores da guerra nunca mais quer ser visitado por ela. Nesta passagem, Paulo está falando para nós como igreja, ele nos convida a sofrer. Ele diz, sofre, pois, comigo. O bom soldado é aquele que participa. Eu me lembro que quando menino, na igreja, nós costumávamos cantar na classe dominical, eu sou um soldadinho de Jesus. Né? E a nossa alegria como criança cantando o soldadinho de Jesus, era aquela ideia infantil de que o soldado é aquele que marcha com um uniforme bonito, com a sua farda. Né? Mas a ideia do garoto de ser um soldado é bem diferente da realidade nua e crua, que o soldado é alguém que sofre. Quando Paulo está dizendo a Timóteo, sofre, pois, comigo, ele diz 2 coisas. Primeiro, que ser um soldado é algo inclusivo. Quer dizer que Jesus, ele nos chamou, e ele chama a qualquer um que queira fazer parte do seu exército. Você foi convidado quando ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nós viemos para Jesus, aceitamos ao Senhor nosso Deus, fomos incluídos no seu exército. Agora, esta inclusão também é uma participação. Nós somos participantes do sofrimento de Cristo. Diz a Bíblia, sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Ora, de que maneira é que nós participamos do sofrimento? O apóstolo Paulo estava já no final de sua vida, ele estava
encarcerado, e ele estava consigo algemado ao seu lado, havia um soldado que lhe fazia a custódia, ou a escolta. Paulo era um prisioneiro. E é engraçado que, até pode parecer irônico, mas a verdade é que aquele que foi chamado para ser soldado, também foi chamado para ser prisioneiro. O apóstolo Paulo, nessa segunda carta, capítulo de número 1, versículo número 8, ele fala para nós o seguinte: Paulo estava acostumado a ver soldados, e ele pode dizer para nós: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. O que Paulo está dizendo é que ele, como um bom soldado, ele havia corrido o risco e agora estava aprisionado. Mas ele não era prisioneiro das circunstâncias. Ele era um prisioneiro de Cristo. O bom soldado é aquele que, mesmo sendo prisioneiro, não está aprisionado. Ele sabe que ele é prisioneiro de Cristo, ou seja, ele está limitado a uma restrita obediência ao senhorio do seu comandante, que é o Senhor Jesus Cristo. E Ele é que é o nosso Senhor, e é Ele que comanda as nossas vidas. Paulo faz um convite estranho a Timóteo. Ele diz: sofre comigo. Por isso que também esse sofrimento é participativo. Participa das aflições do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do nosso Deus. Participar do sofrimento é aquilo que Jesus nos fala, lá em João no capítulo 16, versículo 33, quando diz... Ele fala bem claramente que no mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então está claro que ele venceu o mundo e ele não nos eximiu, não nos excluiu das aflições. Ou seja, a aflição faz parte da preparação do soldado. Qualquer um que deseja ser um bom soldado tem que entender que precisa participar. Não há lugar para soldados moitas. Há uma expressão militar lá no Brasil, nós chamávamos de moita. Moita é um pequeno arbusto, né? E geralmente, no meio da guerra, quando está no meio de um campo de batalha, a primeira coisa que o soldado moita faz é procurar um lugarzinho para se esconder, para se esquivar do tiroteio, para não sair ferido, né? Não há lugar no Evangelho, irmão, para crente moita. Ao propósito, não há moita para você. Ou você entra no campo de batalha e você vai lutar legitimamente. Deus quer que nós entendamos que nós somos participantes das aflições. Paulo diz: sofre, pois, comigo. Paulo está dizendo: eu sou um sofredor. E eu te convido, Timóteo, a que também sejas um sofredor comigo. Irmão, eu sei que nesse tempo de band-aid, de analgésico, de anestésico, eu sei que a maioria de nós quer ser privado da dor. Eu sei que na atual medicina faz-se o possível para que o doente sinta o mínimo possível de dor. Mas a dor é inerente à jornada humana. Todos nós sofremos, quer nós queiramos ou não, todos nós teremos que enfrentar o sofrimento. Irmãos, eu hei de louvar a Jesus pelo sofrimento, porque a verdade é que muitos de nós viemos ao Evangelho para Jesus Cristo, porque estávamos sofrendo lá no mundo, porque éramos reféns do mundo e das circunstâncias, mas Jesus nos libertou. Ele foi lá e nos tirou das mãos do diabo e nos trouxe para o reino. Somos de Deus, amém? Quantos são de Deus aqui? Aleluia, você é de Deus, aleluia, nós somos do Senhor. Mas não é apenas isso, irmão. Paulo diz que ele é um prisioneiro do Evangelho, portanto ele diz: participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Nós temos que participar das aflições, das dificuldades do Evangelho, e uma das dificuldades que eu encontro está aqui no capítulo 2 mesmo, versículo 9, um pouco mais abaixo. Paulo diz que ele sofre, pelo que sofro trabalhos, e até o quê? Prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Paulo está dizendo aqui que ele é um prisioneiro, ele está sofrendo, ele está tendo dificuldades, mas ele diz até confundido com um malfeitor,
mas sofrendo escárnio, rejeição, afronta, por causa de pregar o evangelho, mas ainda assim, ele não era impedido. A palavra de Deus não estava presa, mas ela fluía livremente. A pregação do evangelho deveria continuar. O bom soldado é aquele que sabe que ele participe, mais do que isso, ele é alguém que se dedica. É dedicado. Quando nós olhamos aqui no versículo seguinte, ele diz: ninguém que milita se embaraça nos negócios desta vida. Eu sei, e é de bom tom, todo pai, toda mãe deve se preocupar com a profissão de seus filhos, em prepará-los bem para a vida. Há uma preocupação, e deve-se tê-la, de que os nossos filhos sejam bem empregados, estejam bem na sociedade. Eu não sei, por exemplo, se você deseja ser um empreendedor, se você deseja ser um homem de negócios, se você quer ser um economista, se você tem desejo de participar, de alguma maneira, produzindo em favor da sociedade. E isso é o maior sentido da vida, que nós sejamos altamente produtivos, que nós produzamos algo de bom. Mas Paulo, ele transcende esse entendimento, ele vai um pouco mais além, porque a verdade é, irmãos, que nem todos nós seguimos uma carreira, alguns de nós até abdicaram de uma carreira. Eu, por exemplo, tinha uma carreira militar, eu abdiquei dessa carreira para uma carreira superior. E Paulo está dizendo para nós que, concomitante com a sua profissão, sem importar aquilo que você faz, quer você seja um empregado em uma fábrica, um operário, ou você pudesse ser a pessoa mais eminente, o dono da cidade de Toyota, quem quer que você fosse, mas se você é um cristão, então, concomitante com a sua profissão, com a sua vocação, você tem uma vocação principal. Você deve ser um soldado de Cristo. Ele diz, mas não apenas um soldado. Ele diz que você tem que ser um bom soldado. E o bom soldado é aquele que se dedica. Qual é a dedicação do soldado? Ora, irmão, todo mundo sabe que numa carreira militar, quando o jovem em nosso país vai completar 18 anos, ele tem que ir para o alistamento. E no alistamento ele vai dedicar 1 ano de sua vida ao serviço militar. Ele terá que abdicar de tudo aquilo que ele faz costumeiramente para se dedicar ao Estado, para servir as Forças Armadas. E essa é a obrigação militar. É um serviço obrigatório, portanto compulsório. Você tem que ir e não há como você se esquivar disso, porque é obrigatório. E Paulo está dizendo para nós aqui, irmãos queridos, que aquele que se envolveu com a vida militar, ele não pode se embaraçar com os negócios dessa vida. Quando nós falamos em embaraçar, já está bem claro para nós que embaraçar, se você tem consigo uma linha, um novelo, e descuidadamente, ele se embaraça, ele se enrosca, há uma grande dificuldade de desfazer os nós. E aquele que quer servir a Deus, sua vida é como um novelo, que deve estar bem alinhado, sem nenhum nó. Se há um grande problema na vida cristã, para aquele que quer ser um bom soldado, é que ele não deve ter nós em sua vida. Não há nenhum lugar onde o diabo possa dizer, esse aqui está enroscado aqui ou ali. Você tem que ter a sua vida de uma tal maneira que seja uma linha contínua que glorifique ao Senhor, porque é com ela que Deus tecerá as bênçãos da sua vida. Diz a palavra de Deus que aquele que milita não pode se embaraçar com os negócios desta vida. Eu já vi muita gente, irmãos, de bom testemunho, muitos bons soldados perecerem no campo de batalha porque ficaram embaraçados, porque ficaram enroscados ou enredados por muitas coisas. E Paulo está dizendo a Timóteo, e Paulo tem uma preocupação, porque essa é a última carta escrita de Paulo. Ele possivelmente não escreverá mais nenhuma outra, pelo menos não que nós conheçamos como cristãos. Essa é a sua última tinta, esse é o seu último tinteiro. Ele não vai escrever mais depois dessa. A segunda carta a Timóteo é uma última carta de Paulo antes dele ser executado. Por isso que ele diz que ele é o prisioneiro de Cristo. Diz, olha, eu estou em contagem regressiva. Eu sei que o meu tempo está acabando. Eu sei que logo eu vou partir. Sofri muito por causa do Evangelho. Mas, filho Timóteo, eu quero que você saiba uma coisa. Participa dos meus sofrimentos.
Não olhe o que vai acontecer comigo. Olhe a minha carreira. Olhe a minha vida pregressa. Olhe para trás e veja aquilo que Jesus construiu através da minha vida. Sofre as aflições, como eu estou sofrendo, como um bom soldado de Cristo. Ou seja, não deserte. Não há lugar para deserção no exército de Deus. Isso me faz recordar de Alexandre, o grande general e imperador grego, quando um jovem deserta, um jovem soldado grego, ele é trazido para Alexandre, e quando chega diante do imperador, ele está tremendo, de cabeça baixa. Alexandre olha para o jovem e pergunta para ele as razões pelas quais ele queria desertar. O jovem tenta se justificar e o imperador pergunta: qual é o seu nome? Ele diz: Alexandre. O imperador olha para ele e diz: filho, ou você troca o seu nome, ou muda a sua conduta. Alguns de nós, irmãos, precisamos entender que nos foi dada a incumbência, a santa incumbência, de proclamar o Evangelho. Como bom soldado de Cristo, junto com aquilo que você faz, você não pode esquecer que fazendo você faz para a glória de Deus, que fazendo o que você está fazendo, você ali onde está é um bom soldado de Cristo, e você deve cumprir, deve fazer aquilo que Deus quer que você faça, amém? Aquele que é um bom soldado é aquele que participa, o bom soldado é aquele que se dedica, e por último, esse bom soldado, irmãos queridos, é alguém que não é apenas soldado, ele também é um guerreiro. Você sabe que soldado, nem todo soldado é guerreiro, porque o soldado é aquele que está alistado simplesmente. Ele está alistado, mas talvez nunca tenha ido à guerra. Eu, por exemplo, fui soldado há muito tempo e nunca fui para nenhuma guerra. Nunca soube o que era a dificuldade de uma guerra. Todas as minhas guerras foram simulações. Todos os meus campos minados foram fantasiosos. Não eram realísticos. Por mais que nós cheiramos bombas de gás lacrimogênio, por mais que nós invadimos campo inimigo, os inimigos eram amigos. A realidade é, irmãos queridos, que existe uma batalha renhida, e só pode ser guerreiro aquele que já foi para a guerra. E talvez essa seja a principal diferença. Você nunca será um guerreiro, um bom soldado, se você não for à guerra. E o Senhor nos convida, irmãos queridos, a ir à guerra, a batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. E esta guerra, irmãos queridos, é a guerra do dia a dia, é a guerra que nós temos que pelejar. Paulo fala para nós assim, irmãos, que aquele que milita não se embaraça com o negócio desta vida, porque ele tem uma finalidade, tem um objetivo. Qual é? Agradar aquele que o alistou para a guerra. Eu me lembro, quando jovem, que eu tinha uma ojeriza, uma aversão natural ao militarismo. Eu achava, irmãos queridos, que ser militar era perder o raciocínio. Como é que alguém podia submeter a sua vontade, a vontade de outro, se colocar enfileirado e partir para a guerra, uma guerra que você não comprou, uma guerra que você não fez, para defender interesses estranhos, muitas vezes ocultos. Para mim, ser um soldado era ser um idiota. Por isso, a primeira coisa que eu fiz, quando completei 18 anos, infestada a minha mente por ideias comunistas, a primeira coisa que eu pensei foi: dessa eu vou me livrar. Então o que eu fiz? No meu ano de alistamento, eu fui no último dia, na última hora, porque eu sabia que eu sairia por excesso de contingente. Então quando nós chegamos lá, eu cheguei, a primeira coisa que eles olharam foi meu sobrenome, viram? Carneiro. O primeiro soldado que me encontra diz: ô Carneiro, come aí a erva agora. Come o pasto, você vai pastar aqui. E eu já falei, que onde eu estou me metendo, né? Fazia de conta que não estava ouvindo nada. Aí, tira a roupa. E aí eu tirei a roupa. Aí o inspetor que estava observando todos olhou para mim assim.
fez uma cara estranha. Você não serve para servir. Você é muito magricela. E naquela hora, irmão, que ele veio dentro de uma indignação. E aí tinha que levantar o peso. Eu vou mostrar para eles que eu posso. Aí eu me coloquei na balança, irmão, e fui levantar o negócio. E é claro que... Aí eu percebi que eu não servia mesmo. E eu que não queria servir, saí dali com muita vontade de ter servido. Tanto que mais tarde me tornei militar. Só de raiva. A verdade, irmãos, que quando alguém vai se alistar, tem que entender que uma vez que foi aprovado, eu, claro, saí por excesso de contingente, eu não servia. Saí por excesso, tinha gente demais no meu ano. De uma maneira que escolheram os melhores. E eu não estava na categoria dos melhores. Talvez nem dos piores. Agora a grande questão é, quem foi alistado, quem se alistou, deveria se dedicar a cumprir o seu papel. Eu não sei se você entende, irmãos, mas na seleção de Deus, Deus olhou para você, homem ou mulher, e disse, você é meu, você está aprovado, você é meu, você está aprovada, você fará parte do meu exército, você fará parte das minhas fileiras, eu sou o Senhor dos exércitos. E Ele te alistou, e você foi chamado. E há uma outra coisa muito importante que eu percebo nesse exército de Deus, é que não há lugar para jubilação, não há lugar para reserva. Todos aqueles que estão nesse exército não se aposentam nunca, todos deverão entregar a sua vida no campo de batalha. Quando Paulo fala para Timóteo, ele diz para ele que se alguém milita, não é coroado, não é condecorado, não é coroado se não militar legitimamente. Essa parte me faz pensar que o soldado que Deus aprova é aquele que luta segundo as regras de Deus. É aquele que não é apenas alistado, não é apenas aquele que está dentro do campo de batalha, que foi preparado, mas também é aquele que depois de tudo isso, irmãos, deve lutar legitimamente. E esta é uma palavra que me chama a atenção, porque legítimo é aquilo que é genuíno, é aquilo que é autêntico. E a grande questão é, você como soldado de Cristo, você como um guerreiro legionário de Deus, você é alguém autêntico naquilo que você está fazendo para Deus? Em outras palavras, você está levando a sério a sua guerra? Ou será que nós estamos simplesmente vivendo como se nós estivéssemos em guerra? E hoje eu posso entender claramente a voz do megafone no cruzamento das ruas do Japão. O medo da guerra, o medo do sofrimento, o medo da renúncia. Mas você e eu temos entendido que o Senhor nos tem chamado para uma guerra, irmãos, e a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades das regiões celestiais. Deus nos chamou para pelejar e nós vamos lutar para a glória do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O Japão tem uma força-tarefa de defesa, mas não tem um exército. A grande questão principal em tudo isso, irmãos, é que a igreja, como o exército de Deus, talvez seja na face da terra, alguém já disse isso e eu repito, seja o único exército que deixa para trás os seus feridos. Isso me faz recordar de um certo soldado que voltou do Vietnã, da guerra. Ele chegou aos Estados Unidos, pegou o telefone e telefonou para casa. Seus pais estavam aguardando ansiosamente o retorno de seu filho. Ele pega o telefone e diz, pai, mãe, acabou a guerra, estou voltando para casa. O pai e a mãe se alegram, porque o filho está voltando. Filho, você está de volta, vem logo para casa. Disse, mãe, eu só posso ir se vocês aceitarem que vá comigo também um amigo. A mãe pergunta, mas filho, um amigo, ele é bem-vindo, deixa que ele venha, pode vir com ele. Diz, mas tem um problema, mãe, esse meu amigo tem que morar com vocês. Morar conosco? Sim, porque ele está ferido. Mas é grave? Ele perdeu uma perna, ele perdeu um braço. Mas filho, ele vai dar trabalho. Como é que a gente vai cuidar
de um rapaz, que a família dele cuide dele. Como é que a gente vai cuidar de alguém que não tem braço, que não tem perna? Mãe, eu quero que ele vá conosco, mãe. Por favor, deixa ele ir, deixa que ele vá para casa. É a mãe, olha, filho, infelizmente, filho, nós não podemos aceitar que esse rapaz venha morar conosco. E o filho desligou o telefone. E mais tarde, um corpo é encontrado morto, que era o corpo do filho. O rapaz, que ele disse convidar para ir para casa, era ele mesmo, que voltava da guerra sem um braço, voltava da guerra sem uma perna. Entrar na guerra, irmãos, às vezes implica em mutilações. Mas nos falta, talvez, a determinação de resgatar aqueles que estão feridos no meio do caminho. O bom soldado é aquele que volta para buscar o seu amigo. O bom soldado é aquele que luta legitimamente. E lutar legitimamente significa dar-se totalmente para a causa do Evangelho. Hoje o Senhor está nos convidando a tomar uma posição, um posicionamento, ingressar nas fileiras e lutar de uma forma legítima, lutar como um bom soldado de Cristo. Eu não sei quanto a você, mas para nós, irmãos, muitas vezes, sim, o Evangelho implica em sofrimento, e sofrer, irmãos queridos, temos que estar preparados para tanto. Me causa bastante alegria ver pessoas que não conhecem o Evangelho e passam por superações na vida. Porque você e eu, irmãos, é natural para o crente, deveria ser normal para o crente, passar pela luta, passar pela prova, não com baixa no seu ânimo, mas com alegria, porque nós não passamos os problemas sozinhos. O Senhor prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esses dias atrás, estava ouvindo um certo jovem chamado Pedro Pimenta, rapaz de 18 anos de idade, pronto para viver a vida, quando de repente ele contrai uma doença muito grave, e naquela doença, é uma meningite crônica. Naquela meningite crônica, eles levam rapidamente para o médico, mas não há maneira a não ser que ele perdesse os 2 braços e as 2 pernas. O médico corta, amputa os 2 braços e as 2 pernas. E a grande questão do Pimenta era: e agora? Como é que eu vou viver? Quem vai cuidar de mim? Não tendo braço, não tendo perna. E aí ele, muito alegre, dizia: não, mãe, não se preocupa não, mãe, pode cortar, porque cortando, agora tem esse avanço da robótica, eu vou ficar igual o Robocop. Vou ter braços e pernas robotizadas. Mas a realidade era muito maior do que o humor dele. E ele teve que superar todo esse problema. E ele conta toda a sua jornada para aprender a caminhar com pernas mecânicas, para aprender a usar braços mecânicos, para usar a mão como uma pinça, e o quanto ele sofre como jovem para aprender isto. Ele vem contar-nos lições de superação. Eu paro para pensar o seguinte, igreja: por que nós, como crentes, nós que amamos ao Senhor, que temos o Senhor, muitas vezes nos queixamos por qualquer coisa? Muitas vezes nós, como crentes, não combatemos o bom combate, e não, estamos longe de ser bons soldados, porque estamos reclamando por tão pouco, por algumas falências, por alguns desastres, por algumas tragédias, por pequenos dramas. Nós lamentamos, dizemos: onde está Deus na minha vida? Irmão, você está no campo de batalha, e você vai vencer, porque Jesus disse: eu venci o mundo, e nós também venceremos no poder do nome de Jesus. Mas há que se entender uma coisa, irmãos, que existem muitos soldados que estão feridos no campo de batalha, e que carecem da nossa ajuda, do nosso retorno. Eles carecem que nós voltemos um pouco no tempo e lembremos quem é que antes estava no campo de batalha e ficou ferido no meio do caminho, e precisa de uma mão estendida, de um abraço, dizer: eu ainda me lembro de você, eu ainda me lembro quando você servia a Jesus. Jesus está te esperando de braços abertos, está na hora de você retornar. Eu várias vezes encontrei com pessoas no meio do caminho, pessoas que desertaram da fé. E no meio do caminho encontrei pessoas que diziam:
Eu deixei o campo de batalha porque alguém olhou torto para mim, porque fulano fez tal coisa para mim, porque ciclano não gosta de tal coisa, porque o pastor pregou uma coisa que eu não gostei. Cada um vai dizendo uma coisa diferente, mas a minha resposta era sempre a mesma. Mas eu lhe faço uma pergunta: o que é que Jesus fez contra você? A grande questão, querida igreja, nesse campo de batalha, nós ainda temos um general. E temos que olhar firmemente para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Nós precisamos olhar firmemente para Jesus e de vez em quando olhar para o lado e entender: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Sofre comigo. Paulo convida Timóteo a sofrer com ele. Ele convida você e a mim a que nós soframos pelo Evangelho, que nós olhemos os mutilados, que nós olhemos a nosso redor e vejamos aqueles que estão alquebrados no meio do caminho, desconjuntados, talvez porque sofreram revés do inimigo e não conseguem se levantar. E precisa de alguém que vá até lá buscá-lo, como aquela velha ilustração do soldado que vai para o seu comandante e diz: Senhor, permissão para buscar o meu amigo. Se o amigo já está morto, Senhor, ainda que ele esteja morto, eu preciso voltar até lá. E ele vai em busca do amigo, contrariando as ordens de seu comandante. E chegando lá, ele encontra o amigo ferido. E o amigo olha para ele, sorri e diz: eu sabia que você viria. O amigo sabia que ele viria. E ele foi em busca do seu companheiro. A verdade do Evangelho, irmãos, que ele diz é que nós somos um exército. Não seremos mais um exército que deixe seus feridos para trás. Está na hora de nós, como igreja, levantarmos a bandeira do Evangelho e lutarmos em favor daqueles a quem foi dado o convite: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. A minha pergunta é: quem aqui ainda é um bom soldado de Cristo? Quantos ainda são bons soldados de Cristo? Não basta ser soldado, tem que ser bom. Quantos são bons soldados de Cristo? Fiquem em pé comigo, se você quer ser um bom soldado de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, Senhor, eis aí as tuas fileiras, homens e mulheres que querem ser bons soldados. Eu faço agora um apelo ao seu coração. Há muitos soldados feridos no meio do campo de batalha. Há muitos que um dia lutaram e já não estão lutando mais. Quem sabe você não é o soldado ferido. Quem sabe você não é aquele que precisa de ajuda. Hoje o Senhor diz: eu estou levantando o meu exército. Eu estou levantando aqueles que decidiram buscar o soldado ferido. Eu queria fazer um convite a você. Faço o convite para que você venha fazer parte da equipe de resgate. Aqueles que querem realmente servir ao Senhor. Lembre-se, nenhum bom soldado se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou, aquele que o arregimentou. Hoje o Senhor quer te condecorar. Hoje o Senhor quer dar a você a alegria de ser um soldado do resgate. Eu convido você que quer ser um bom soldado de Cristo a dar um passo à frente. Louvado seja Deus. Pode aumentar, Marcos. Nós não vamos deixar os soldados feridos. O Senhor nos convida a estender a mão ao que está necessitado, ao que está prostrado no meio do caminho. O Senhor nos convida a sermos leais ao nosso comandante. Há algo que nos alenta, igreja.
O sofrimento nos faz mais fortes. O sofrimento nos faz perder o temor, o medo. Aleluia. O sofrimento nos faz entender que nós somos participantes do Evangelho de Cristo. Ele sofreu e nós sofreremos com Ele também. Diz a Bíblia no mesmo capítulo, versículo 12, que se sofrermos também com Ele, reinaremos. Mas se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Aleluia, aleluia. Vamos ser fiéis ao nosso comandante, vamos ser fiéis a Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Senhor, nesta tarde, Senhor, derrama o teu bálsamo. Nessa tarde, Senhor, meu Deus, eu suplico, Pai, por tua graça e por tua misericórdia, Senhor, meu Deus, protege-nos, Senhor, meu Deus, com teu manto, Pai. Senhor, meu Deus, nós queremos, Senhor, meu Pai, ser parte deste exército poderoso, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a olhar, Senhor, meu Deus, a batalha, Pai, como vitória garantida, Senhor, porque o Senhor vai adiante e o Senhor nunca perdeu uma batalha. Querido irmão, querida irmã, essa batalha não é sua apenas. O Senhor está pelejando ao teu lado. O Senhor peleja por nós. Ele vai adiante do seu exército e Ele diz para você e para mim: fiéis soldados, aleluia, bom soldado, aleluia, vai em busca daquele que está ferido, vai em busca daquele que está por morrer, consolida os restantes que estão para morrer, ajuda-os a se levantarem, ajuda-os a serem curados, no poder do nome de Jesus. Aleluia. O amor é mais forte, o amor faz viver. Aleluia, louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, por esta tarde. Obrigado, Senhor, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, a viver, Senhor, meu Deus, de uma tal maneira, Pai, aleluia, que nós, Senhor, resgatemos muitos para a glória do teu Evangelho, Pai. Dá-nos força, Senhor, meu Deus. Dá-nos força, Senhor, meu Deus. Ajuda-nos, Pai. É a oração que nós fazemos, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode deixar tocando, Marcos, não tem problema. Olhe para mim um instante, querida igreja. Se você quer ser forte, é preciso que você entenda que nós só somos fortes com a ajuda de outros. Eu não estou dizendo isso que você tem que ser ajudado. Eu estou dizendo para você que aquilo que você recebeu já é suficiente para que você ajude outro. Aquilo que se você quer ser um bom soldado de Cristo, entenda que por mais fraco que você possa parecer, o Senhor te diz: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando você pensa que é fraco, é aí que o Senhor se faz forte na tua vida, é aí que você é forte. Então, em nome de Jesus, irmão, vamos parar com esse negócio de reclamar do sofrimento. Vamos começar a agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor confiou em mim. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus certamente te abençoará. Amém? Essa semana, vamos pensar um pouco em alguém ferido no meio do caminho. Vamos estender a mão para alguém, vamos te dar uma telefonada, vamos ajudar alguém que você talvez há tempos não vê, na célula, na igreja. Talvez você possa ajudar essa pessoa a se levantar, porque está ferida. Às vezes um pequeno gesto, não precisa muito, um pequeno gesto, como uma simples oração, pode transformar um rumo e toda uma história de alguém. Eu já vi pessoas mudarem toda a trajetória de sua vida com uma simples palavra: Jesus te ama. Então não se esqueça, Jesus pode e quer usar a sua vida. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Dá um abraço aí no seu irmão. Pode soltar, Marcos, pode deixar.
Obrigado, Deus, por essa tarde. Obrigado, meu Deus, por este pelotão que o Senhor levanta na face da terra, Senhor, por tua igreja militante, Senhor. Você que me ouve, saiba de uma coisa: Jesus quer te levantar. Você que está me ouvindo, saiba que tem jeito para você. Jesus não desistiu da sua vida, e Ele tem um plano e um propósito específico para você que me ouve nesta hora. Jesus quer te levantar. Ele disse: eu não desisti de você, em nome de Jesus. Amém e amém. Um aplauso para Deus.